Seguindo. A competência 2, segundo a matriz de referência do próprio Enem, consiste em compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo em prosa. Vamos lá. A competência 2 como já foi dito aqui, ela vai analisar como é que tu trata o teu tema no texto, certo? E como é que tu consegue trazer outros tipos de conhecimento para dentro do teu texto. Por exemplo, a questão das alusões históricas, ou se tu faz se tu traz coisas novas ao teu texto, não somente o que está ali nos textos motivadores, ou uma coisa do senso comum, certo? Vamos lá. Como todos os níveis, como todas as competências, a gente tem os níveis, certo? Como eu já disse antes, cada nível tem, os pontos são 40 para cada nível, ok? Vamos lá. O primeiro nível apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. Como a gente disse lá na primeira competência, o texto dissertativo argumentativo, ele tem aquela estrutura dele que é dele e ponto final, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ah, Joana, mas todo texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Começo, meio e fim. Sim, mas a característica do texto dissertativo argumentativo é a defesa de um ponto de vista. Então, nessa competência, eles vão procurar aí se você segue direito essa estrutura ou se você ainda deixa que outros tipos de estrutura entrem ali. Por mais que, por exemplo, o teu texto tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, mas vamos supor que lá no meio do teu texto você falou alguma coisa como se estivesse narrando alguma coisa, né? Que seria do gênero de narração, do tipo de texto de narração. Aí já seria aí uma perca de ponto por conta dessa, como é que eu posso dizer, dessa mistura de tipos textuais, ok? Vamos lá. Nível 2, desenvolve o tema recorrendo à cópia dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. O nível 3, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Esse nível 3 é o que basicamente as pessoas costumam ficar. Por quê? Porque a gente costuma sempre trazer para o nosso texto somente o senso comum, falar muito aquilo que é óbvio. Então, seria a questão da argumentação previsível, ok? Só um minuto aqui. O nível 4 desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. E o nível 5, que é o nível perfeito, né, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. A questão do repertório eu vou falar mais um pouquinho lá na frente, certo? E apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, basicamente, os níveis aí vão de acordo com como que tu estrutura teu texto, beleza? Basicamente isso. Só para a gente entender o que é que eles estão querendo aqui. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu coloquei aqui que é muito importante vocês lerem primeiro a proposta, todos os textos motivadores que o Enem coloca, para colocar alusões que caibam perfeitamente no tema da redação. Ou seja, se eu tenho um tema que fala de saúde pública, ele pode pegar vários âmbitos da saúde pública. E é na proposta que ele vai expor qual parte, qual vertente, qual âmbito que você vai tratar no seu texto. Então, por favor, prestem muita atenção na proposta para poderem tratar na argumentação da forma correta. Aí eu coloquei o exemplo de uma proposta que seria sobre a iminência de epidemias e como controlar sua disseminação.
Eu coloquei a palavra iminência porque geralmente na prova do Enem aparecem muitas palavras que a gente não conhece. Então, é bom ir melhorando nosso vocabulário para não se deparar com uma proposta dessa e você não saber como direcionar o seu texto. A iminência, no caso, seria a urgência, a chegada repentina das epidemias e como controlar a sua disseminação, que é sempre muito acelerada. Então, você, no caso dessa aí, como todas as outras, grifaria as partes mais importantes, as palavras-chave do tema, para associar de uma melhor forma às alusões que você fizer, às frases, os filmes que você usar como argumentação, certo? Note a existência de expressões essenciais para a sua argumentação e use-as com consciência. Pronto, gente. Agora, voltando aqui para a parte mais técnica da questão da correção, a competência 2, a gente traz aqui, tudo que a gente está usando aqui é do material do INEP, certo? Então, vamos lá. A questão dos níveis. O nível 1, eu já disse, vale os 40 pontos. E quando é que tu vai chegar nesse nível aí? Eu espero que vocês nunca façam isso, ok? Quando teu texto for composto por aglomerado de palavras ou traços constantes de outros tipos textuais, como eu já falei. Ah, Joana, como assim aglomerado de palavras? Certo? Sabe aquela coisa que a gente falou na competência 1, da questão da estrutura sintática bem direitinho, o verbo no local certo, o sujeito no local certo? Então, assim, é considerado um aglomerado de palavras quando você coloca simplesmente ali um monte de coisa para poder encher linguiça, certo? E não faz um sentido de acordo com o texto. Basicamente, isso não acontece muito, né, com quem está aí no médio. Oi? Quando eu, por exemplo, cito um repertório, um filme, né? Vamos usar o exemplo da Bárbara das epidemias. É um filme que ele fala de polícia, só que teve um acontecimento no filme que citou a epidemia, alguma coisa relacionada à epidemia. Isso pode ser considerado tangenciamento? Quando eu manuseio tudo para chegar a esse ponto? Pronto. A questão do tangenciamento do tema é quando tu chega ali perto dele, mas não fala exatamente do tema. Por exemplo, a gente vai ver aqui hoje uma questão do tema do Enem de 2018, né, que era a manipulação ali dos dados, da internet, uma coisa assim, que eu não decorei mesmo como é que estava escrito. Se vocês lembrarem, podem falar isso. Foi nesse tema aí eu tangenciei, eu falei muito de fake news. Pronto. Naquela época dessa redação aí, certo? Todo mundo achou bastante que fosse sobre as fake news por conta do que estava acontecendo no momento, certo? Que estava realmente todo mundo falando muito de fake news. Só que não era aquilo, certo? Aí, tudo que você fala que envolve o tema, mas que não é o tema específico, eles vão considerar como um tangenciamento do tema, entendeu? Porque você está ali, você não fugiu completamente, porque tem a ver, entendeu? Mas não chegou ao ponto-chave que eles estão pedindo, entendeu? Mas em relação a citar filmes, isso é muito bom. A Bárbara vai até falar um pouquinho mais lá na frente em relação a fazer aí as tuas argumentações citando os filmes, séries, etc. Vou deixar essa parte aí para ela. Mas, se você simplesmente começar a contar o filme lá, o que foi que houve no filme, isso daí, infelizmente, é uma narração, entendeu? Então, aí já seria para o nível 1 ou até, no máximo, o nível 3 para essa competência. Dependendo aí muito do restante do texto. Entendi. Obrigado, Joana. De nada. Vamos lá. Nível 2, abordagem completa do tema. Eu vou passar aqui essa parte aqui para poder explicar umas coisinhas mais lá na frente e depois eu volto para essa grade aqui, certo? Rapidinho. Pronto, essa questão aqui que eu queria tratar com vocês. Do tema. Vamos lá. Como é que é definido o tema? O tema é definido a partir da frase temática apresentada na prova de redação. O grande pecado da gente em relação a tangenciar o tema é porque a gente tem medo de pegar aquelas palavras que já vêm no título lá da proposta do Enem e usar no nosso texto. Só que
Mas a gente sabe que a melhor forma da gente não tangenciar o tema e nem fugir dele é usar exatamente as palavras-chave que o próprio Enem já te dá, certo? Vamos lá. Aqui a frase temática da prova de 2018 está aqui. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos lá. O que é que espera-se? Espera-se que o participante compreenda e aborde o tema de forma completa, apresentando o controle de dados na internet e a manipulação do comportamento e as suas consequências, certo? O que houve naquele Enem? Todo mundo achando que era fake news, começou a falar demais de fake news. As fake news, elas fazem parte da questão da manipulação de dados? Talvez sim, mas não era isso que eles estavam falando no tema, certo? Então, só foi considerado mesmo quem realmente citou o quê? Quem foi, por exemplo, se vocês estão acostumados, assim, acontece bastante aqui em casa, e às vezes eu até me assusto. Eu estou aqui conversando com meu irmão, tipo hoje, eu estava conversando com meu irmão, a gente estava olhando assim para o prédio que tem aqui perto, e pensando, como é que alguém sobe com um móvel pesado num prédio desse? A gente estava pensando, conversando, e do nada o Google falou, como subir com... Enfim, começou a falar, o Google sozinho, entendeu? E começou a aparecer, desde então, várias publicações aleatórias sobre como subir com um móvel em um apartamento. O que estava falando nessa redação, estava esperando que você falasse de coisas tipo assim, entendeu? Do Google ali estar atento às coisas que você pesquisa, para que apareça somente aquilo para você, entendeu? Coisas que eles já sabem que são do teu agrado. Que aí era para ser falado sobre a questão dos chamados cookies, né? Que você entra num site e apresenta, tipo, já aparece lá aquele coisinha lá, se você aceita os cookies, não sei o quê, que aquilo dali é o que vai ajudar o sistema a colocar coisas para você que você já tem uma afinidade, entendeu? Então, não é uma coisa, tipo, com uma coincidência, você ter conversado com a sua amiga perto do celular, entendeu? Sobre a garrafa azul e começar a aparecer anúncio de garrafa azul em tudo que é canto, entendeu? Então, era basicamente isso o tema do texto. Então, muita gente ali pecou nessa segunda competência por conta disso, porque não falou do que era exatamente que o Enem estava pedindo, certo? Agora, vamos lá. Ai, gente, só um segundo, Joana. Só Pode uma ir. dica para vocês conhecerem mais sobre esse tema. É o documentário que tem na Netflix, eu não sei se tem online, mas tem na Netflix, que é Privacidade Hackeada, que fala sobre como essas informações são tiradas dos nossos celulares, dos nossos computadores, e dão acesso aos políticos para trabalharem nas campanhas deles. Qual o perfil de pessoas que eles querem atingir, o que é que eles podem falar para atingir e agradar mais pessoas, é muito interessante. Perfeito, Bárbara. Pronto, depois dessa nossa aula de hoje, vai ficar para casa para vocês, com uma folhinha especial, para que vocês façam uma redação neste tema que a gente está falando. Então, esse filme que a Bárbara está falando, esse documentário, já serve para vocês como o repertório sociocultural, ok? Vamos lá. A questão também da competência 2, a gente vai aqui para as partes embrionárias. Vocês sabem o que é um embrião? Pode ser o começo de tudo. Biológicas aí. A galera aí das biológicas. O que é um embrião? Eu acho que o embrião aí, o que tu quer falar é, tipo, partir, o começar, eu tô correto? Tipo, a geração do texto vai partir do embrião dele, né? Vai começar... Pronto. Não sei se eu tenho essa linha de raciocínio. Ainda vão se desenvolver. Agora, me responda biologicamente mesmo. O que é um embrião para nós humanos? É o começo de tudo, né? Tipo, é de onde parte. É o bebezinho, não é isso? Isso. É ali o começo do bebê, né? Vamos supor aí que seria, por exemplo, para quem faz desenhos, seria o esquete do bebê, né? Seria ali o esboço, entre aspas, né? Vamos lá. A questão das partes embrionárias no Enem é considerado bastante. Então, na primeira competência, eu havia falado para vocês sobre a questão de expliquem no texto, como se a pessoa que fosse ler
Se o teu corretor fosse uma pessoa, sei lá, que estava trancada esse tempo todo e não sabe de nada, tem que explicar como se a pessoa fosse burra, entendeu? Explicar, assim, nos mínimos detalhes. E o Enem, ele busca muito isso. Então, a competência 2 analisa muito a questão das partes embrionárias, que não é para existir num texto. Vamos lá. Partes embrionárias, gente, são quando você começa a desenvolver uma ideia, entendeu? E você não continua. Por exemplo, você começou ali a falar sobre uma coisa e já enfiou outra no meio. É basicamente isso, entendeu? É como se você tivesse começado ali a gestação e tivesse interrompido ela, entendeu? É basicamente isso. É quando você você começa um assunto, não chega, às vezes, nem a desenvolver e nem a concluir. Mas, por exemplo, às vezes é em uma frase só, ou às vezes num parágrafo que você começa a falar uma coisa e não conclui ela, entendeu? É basicamente isso. E agora a questão da parte do repertório, que é um elemento importante para a redação do Enem. Isso é o que a gente vai citar agora. A competência 2, ela vai tratar muito do repertório, e a 3 também, que eu vou já chegar lá. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui o que está no material do Enem, certo? É um requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas da competência 2. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Certo? Vocês entenderam isso daí? São os fatos. Tudo que você traz para o teu texto é o teu repertório, ok? Não estou falando da lista de músicas do Julinho, não, ok? Lista de música muito boa, por sinal. Vamos lá. Tem o repertório baseado nos textos motivadores, que eu não aconselho a vocês, por mais que esteja lá, mas só use se for realmente necessário. Vamos lá. E agora a parte que eu quero chamar a atenção, certo? Que é a parte do repertório legitimado. Gente, é a parte que traz realmente os pontos para vocês, certo? Vamos lá. Trata-se de um repertório que utiliza informações, fatos, situações e expressões vividas com respaldo nas áreas do conhecimento. Ou seja, tudo que você está tratando ali é como se você estivesse fazendo um TCC, certo? Por mais que você saiba que aquilo existe, que, por exemplo, que a cada 10 minutos, 10 mulheres a cada 15 morrem, por exemplo. Você sabe disso, você leu isso em algum canto, mas não adianta, você tem que colocar ali uma justificativa, você tem que trazer alguém maior que você que afirme aquilo dali, certo? Então, vamos lá. São consideradas repertório legitimado por essas áreas. Conceitos e suas definições, informações, citações ou fatos e referências das áreas de conhecimento, tais como... Vamos lá, Bárbara. Gente, como a Joana falou, certo? Não adianta você colocar, ter certeza de que alguma coisa aconteceu, de que tem um dado muito certo. A porcentagem é essa, eu tenho certeza, mas eu não lembro em qual jornal eu vi, em qual livro, em qual revista. Não adianta. É melhor passar para outra coisa que você tenha mais certeza de todas as informações. As informações que podem ser usadas são inúmeras. Contanto que não seja cometido plágio de nenhum texto presente na prova, como a gente falou na aula passada. Aí vocês podem citar filmes, livros, séries, notícias ou reportagens que vocês sabem de onde veio, de onde vieram, estudos científicos, frases e pensamentos de personalidades da área e etc. Aí vem a parte da sua opinião. Embora a sua opinião seja importante, as palavras de alguém relevante ou famoso da área têm mais peso para a argumentação. Você deve sempre prezar por uma pessoa que saiba mais do que você. Porque se eu estou falando no texto da epidemia, por exemplo, estou falando uma coisa que eu tenho certeza que está certa, que eu tenho muita convicção e eu estou falando com muita certeza, mas é diferente de eu falar nas palavras
nas palavras, por exemplo, do Drauzio Varela. Vi um vídeo do Drauzio explicando como funcionam as epidemias. Ele falava isso e isso. Tem mais força, tem mais poder do que a sua palavra, que nunca estudou medicina, certo? Aí, nos filmes, relacionando com a dúvida do Júlio, é importante que você saiba qual parte citar e como citar. Por exemplo, eu já citei os Simpsons em muitas redações da minha vida. Muitas redações mesmo. É muito bom de usar os Simpsons, porque é uma coisa atual, é um seriado cômico, mas que traz muitas coisas que você pode encaixar. E sabendo encaixar, não vai te tirar ponto nenhum. Então, o importante é você saber qual parte se encaixa e encaixar com seriedade. Você não pode encaixar as partes mais... não sei, as partes que são dos Simpsons que são mais criticadas pelas pessoas. Mas, por exemplo, eu já citei numa redação que falava contra o abuso do idoso, do jeito que o Homer tratava o pai dele. Na redação do bullying, você pode falar do Bart. O importante é saber citar, certo? O mesmo funciona para os livros e para as séries. Já citei também muitas séries. Assim, tem umas que dá para citar e outras que nem tanto. Umas que são mais... tem um lado mais sério, por exemplo, não sei se vocês já viram na Netflix, The Society, que é uma série que todos os adultos somem e ficam uma sociedade só governada por jovens. Eu comecei a assistir o primeiro episódio dessa série. Eu parei na parte que eles chegam na cidade e não tem mais ninguém. Pronto. Não conheço. Eu achei boa, mas vai de gostos, né? Dá para citar essa série em vários temas sobre conflitos entre sociedades, sobre as personalidades diferentes que convivem na sociedade, já que hoje em dia qualquer coisa pode cair no... quase que eu... parecia que eu ia falar uma palavrão. Qualquer coisa pode cair na proposta do Enem, então é importante você saber relacionar, certo? Com relação às frases, tem muitas frases que a gente usa dos vídeos do YouTube, que a gente vê aqueles vídeos de tipo, use essa frase em todos os temas. Essa frase dá para você usar em qualquer tema da redação do Enem. Gente, é bom vocês saberem quem é a pessoa que falou, como falou, quando falou, e se tem a ver com o que vocês estão falando. Porque eu até anotei aqui aquela frase do Kant, que todo mundo usa. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Exatamente. Gente, para. Gente, todo mundo sabe que você viu essa frase na internet, naquele vídeo do YouTube. Então, busque outras coisas que você sabe que não é todo mundo que conhece, que seja uma marca da sua redação. Uma coisa, em relação a essas frases decoradas, você pode ter um texto muito bom, certo? Mas na competência 2, se o teu corretor pegar essa frase do Kant aí, certo? Somente essa frase, ele vai abaixar a tua nota como se tu não tivesse nenhum repertório, entendeu? Ele vai colocar como se você não tivesse botado um repertório legitimado, porque ele sabe que você só decorou. Ah, mas não foi, é porque eu sabia mesmo. Só que procurem ter o conhecimento das frases que são vendidas por aí, como frases clichês, como as frases salvadoras do Enem, para que você não peque por isso também, porque às vezes pode ser até que de um livro realmente que você leu, entendeu? Mas não é muito bom estar decorando essas frases, não, porque às vezes você se prende tanto a querer usar essa frase que acaba fazendo um texto muito tangenciado, realmente, só porque você quer encaixar essa frase, entendeu? Exatamente. Se você só lembra da frase relacionada à educação e o seu texto é aquele da epidemia, até você relacionar a epidemia com a educação, é um trabalho desnecessário, que se você mudar para outro argumento vai ser muito melhor. Com certeza. Só uma pequena
um adicional aqui em relação às notícias de jornal e reportagens. Joana, é difícil eu decorar o jornal, quem foi o jornalista que fez isso e aquilo, qual foi o canal, essas coisas assim. Claro que você, como não tem um conhecimento prévio do que é que vai cair no Enem, né, do que é que vai cair na redação do Enem, você não vai chegar, tipo assim, meu Deus do céu, com a cabeça repleta de informações, entendeu? Vai chegar lá e puxar da cabeça o jornal. Tudo. Mas, Joana, e aí? Como é que eu faço para falar sobre a questão da notícia de jornal? Eu posso inventar? Olha, se algum corretor falar isso, diga que não fui eu que falei, ok? Mas sim, gente, o corretor ele não vai estar pesquisando se você, tipo assim, se está correta aquela tua informação. O que você não pode fazer é criar informações absurdas, entendeu? Quando você for querer colocar alguma coisa assim, algum repertório de, por exemplo, Jornal Nacional, essas coisas assim, procurem, por mais que você não lembre a reportagem exata, mas procurem colocar uma coisa do senso comum. Aí é a única parte que eu aconselho o senso comum para vocês, porque o corretor ele não vai pesquisar se realmente aquilo dali passou no dia tal, e procurem o menos de informação possível em relação à questão de data, certo? Data realmente só se for as datas históricas reconhecidas na sociedade, entendeu? Não vale aí você ficar inventando informação só para encher o teu texto. Mas, por exemplo, você lembra que isso aconteceu e tal, mas não lembra qual foi o jornal, qual foi a pessoa que fez? Mas você pode botar lá, segundo o IBGE? Pode. Não é aconselhado, mas pode, caso você queira fazer, ok? E só mais uma coisa também relacionada a isso, voltando para as frases. Se você também colocar o nome do filósofo, da pessoa que falou, errado, alguma letra errada, às vezes são nomes estrangeiros, você não decora. Não Vygotsky. Decora, né? Gente, me corrija se eu estiver errado, Joana, mas o corretor não vai tirar ponto de você. Não tira ponto. Não tira ponto. Então, a competência 1 é a que analisa isso, e tem aquelas questões de escolha de registro, né? Então, fica aí. E a escolha de registro não vai ser pontuada por conta de nome ser estranho, não. Isso mesmo. Bárbara. Senhor. Na redação passada, né, no tema passado, né, eu não sei exatamente qual era o tema, eu sei que eu fui bem, eu tirei foi 790, mais ou menos bem, né, bem, eu acho que foi. E, muito bom. Tipo, na passada, vocês falaram do estrangeirismo, né, botar entre aspas, né, e aí o nome do filme que eu citei, que eu me baseei a redação quase toda, era o Cine Hollywood, né, e o nome, ele era... E o nome do Cine Hollywood, ele é escrito de outra forma, né? Hollywood, né? No Ceará. Bem eu acabei botando Hollywood. E eu acho que eu não perdi ponto por causa disso, né? Não perdeu, nem você perde não. Nem não todo mundo escreveu o Cine Hollywood errado, porque muita gente estava falando que escreveu o Cine Hollywood errado. E acho que ninguém perdeu ponto, não. Não, gente, em relação a isso daí, não perde ponto, não. Mas, por exemplo, quando você for citar realmente um estrangeirismo, por exemplo, se tu quer citar o filme Et a Coisa, tá? Tem que procurar trazer o título do filme em português, entendeu? Mas em relação ao Cine Hollywood, nem todo mundo ia lembrar que o nome do filme se escreve de um jeito apapagaiado, né? Bem cearense. Mas realmente isso daí não tem influência, não. Quando eu fazia minhas redações do Enem, eu costumava colocar o nome do filme ou da série, se fosse em inglês, entre aspas, com um parêntese do lado e a versão em português. Pronto, isso é perfeito. Até... Entenderam? Pronto, Joana. Deixa eu passar aqui. Vai me completando aí, Bárbara. Pronto. Outras coisas de repertório legitimado. A gente já falou também, fatos ou períodos históricos reconhecidos, que é a famosa alusão histórica, certo? Referência a nomes de autores, filósofos, poetas,
A galera boa aí que tá aí com diversos A materiais para Bárbara. vocês. A Bárbara, citem a Bárbara. Vamos lá. Livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, etc. Em relação às músicas, eu vou tirar aqui um pouquinho do meu tempo para falar sobre isso. Gente, Joana, oi. tem alguma hierarquia nas citações? Por exemplo, o vereador do meu bairro falou uma coisa sobre epidemia, mas aí o diretor da OMS falou outra coisa. Tem alguma relevância? Não, em relação a isso, não. Se você colocar, você vai basear o seu texto naquela pessoa influente que você está usando ali. Não interessa se outras pessoas têm outras informações, porque ali é os teus argumentos, entendeu? Tu tá tentando convencer a pessoa de acordo com os teus argumentos. Não interessa se existem outras opiniões. É a sua, entendeu? A sua ali baseada em alguém influente. Entendeu? Não esqueçam que o texto é argumentativo. Então, você está ali para tentar convencer o corretor do seu ponto de vista, né? Da mesma forma que eu tento convencer a um amigo meu que açaí é bom, e ele tenta me convencer de que tem gosto de terra, é a mesma coisa que eu fazer isso na redação. Eu dou esses exemplos meio chulos assim, mas para que vocês entendam mais fácil, certo? Porque ali é a minha opinião. Eu acho o açaí bom, entendeu? E eu tento convencer o meu amigo de que é bom. Só que ele acha que é ruim, eu acho então o ele Rick tenta melhor que o Friends. Mas é verdade. Eu não ia falar nada, mas é verdade, gente. How I Met Your Mother é muito melhor que Friends. Eu já terminei os dois. Eu também. Troco Friends por How I Met Your Mother. Pois, minha filha, eu sou a pessoa que fica, assim, assistindo Friends com a blusinha de How, assim, desse jeito. Mas, enfim, etc. Mas gosto é gosto, né? Mas, enfim, vou passar aqui de novo para as músicas. Em relação... Se tu concordar comigo, tu fala, tá, Bárbara? Ou se tu discordar também. Quando a gente estava estudando esse material do ENEP, a minha professora falou bastante em relação ao Enem de 2015 sobre a violência contra a mulher. Não sei se foi 2015, 2016, acho que foi 2015, enfim. Gente, tem muito funk que trata a mulher, que rebaixa a mulher, que isso e aquilo. Se vocês gostam, me desculpa, que é questão de gosto mesmo. A maioria dos funks faz isso. Se tu tá tentando ali, numa redação, por exemplo, mostrar o quanto a mulher é desvalorizada pela música, por exemplo, não cabe a gente a citar num texto do Enem um funk. Por quê, Joana? Que preconceito é esse com o funk? Não é a questão do preconceito, é a questão do palavreado mesmo, certo? Porque, assim, é muito difícil você tentar tirar uma parte da música que não tenha um repertório de baixo calão, certo? Então, não é aceito de forma alguma em uma redação palavras de baixo calão, certo? Então, tentem sempre aí procurar músicas, sei lá, um MPB, outra coisa que não tenha realmente um repertório baixo, certo? A batida pode até ser legal e tal, mas não, gente. Em relação, quando forem citar músicas, citem boas músicas, eu digo assim, com boas letras, que realmente tenham a ver com o tema, e não seja assim, só para poder encher a linguiça. Nunca façam alguma coisa na redação só para ter lá, entendeu? Só usem as coisas precisamente, certo? Por exemplo, músicas do Legião Urbana, que às vezes trazem muitas coisas assim, como já até levei também para os meus alunos uma vez, Gabriel Pensador, esses raps, assim, que trazem uma coisa mais críticas sociais, são ótimos para redações. Quem tem hábito de ouvir rap, você pode ter certeza que se estudar um pouquinho a redação, é ali um quase 1000 fechado, certo? Por quê? Gabriel Pensador, esse pessoal assim, eu tô citando só ele, assim, porque, enfim, é os que eu lembro, né? Mas essa galera que faz músicas com crítica social tem de diversos temas. Então, ali, às vezes, tu tá escutando de boa, decora a música, e quando você vai ver, ela encaixa como uma luva na tua redação. Entendeu? Vamos lá. É isto, basicamente. Vamos lá. Eu muito essas músicas.
Pode estar Pronto. seguindo o espaço certo. O resto aí a gente já até falou, né? As áreas do conhecimento, enfim, a estudos e pesquisas, a Bárbara também já falou. E vamos lá, referências aos meios de comunicação conhecidos, como redes sociais, mídia, jornais, certo? O Globo, Rede Globo, Folha de São Paulo, etc. Foi o que eu falei naquela hora. Você pode usar essas emissoras, essas coisas aí, mesmo que seja inventando a informação, mas tanto que não seja uma informação louca. Por exemplo, segundo a Rede Globo, segundo a Rede Globo, o Bolsonaro está chorando jujuba. Gente, pelo amor de Deus. Certo? Esse tipo de coisa, quando eu falo realmente assim, informação mirabolante, é porque existe pessoas que fazem isso, certo? Mas, por exemplo, eu não tenho certeza da quantidade de mortes, por exemplo, mas eu posso dizer que saiu na Folha de São Paulo? Posso, entendeu? Contanto que eu não vou inventar uma coisa mirabolante, porque assim, quando você inventa uma coisa, tipo, muito assim, pode ser que o teu corretor vá lá e pesquise, certo? Não é o correto. Isso, não chame a atenção. No caso do número de mortes por coronavírus, por exemplo, tentem não colocar números exatos. Exatamente. Coloquem milhares de pessoas ou milhões de casos, aliás, 1 milhão de casos que já atingiu aqui no Brasil, Exato. né? Coisas do tipo. Se você generalizar demais, ou então especificar demais, vai acabar prejudicando. Exatamente. Sempre optem por isso. E se, por exemplo, a questão do texto é considerado o repertório legitimado, essa parte que tem que ter bastante atenção. Nos textos motivadores que vem, gente, já vem muitas informações. A maioria das vezes do IBGE, né? Mas, assim, não é considerado repertório legitimado se você utilizar somente os que tem já na prova, certo? Os repertórios que tem no texto motivador, certo? Posso seguir? Ou tu vai ainda completar alguma coisa, Bárbara? Pode continuar. Pronto. Vamos lá. A competência 3, ela vem aí de mãos dadas para a competência 2, para a questão de como que você organiza o seu texto, certo? Eu quero falar sobre isso daqui, eu não vou ler a matriz de referência, que é essa daqui, certo? Que é em relação a, enfim, o que eu estava fazendo na competência 2, que é em relação a mostrar como é avaliado cada nível. Eu vou passar isso daqui para a gente conversar um pouquinho sobre a competência 3. A competência 3, ela vai avaliar demais o teu projeto de texto. Como assim? Vou até passar daqui a pouco para aquele meme, Bárbara. Mas, enfim. Melhores professores dão lá. Vamos lá. O que é um projeto de texto? Gente, basicamente tem que ser na leitura aqui mesmo. É aquele planejamento prévio à escrita da redação que se mostra subjacente no final do texto. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Gente, é muito importante, antes da redação, que a gente faça aquele esqueleto do texto. Por isso, tipo assim, não é uma coincidência, ou porque o governo quer te dar mais uma folha, aquela folha de rascunho. É porque, para um texto ser bom, é necessário que você faça um rascunho. Por mais que você tenha ali, tipo, atualmente explodindo de ideias, é necessário um rascunho. Mas o que é o projeto do texto? O projeto do texto, ele vai te dar uma guia do que fazer no texto. E a questão da hierarquia de informações. Quando eu falo isso, hierarquia de informações, o que é que vocês acham que é? Uma ser mais relevante que a outra. O peso, tipo, do jornal Folha de São Paulo é mais pesado do que, por exemplo, o Jornal do Nordeste. Pronto, é basicamente isso, ou não, mais ou menos, certo? Em relação, assim, a você começar falando uma coisa pequena, passa para uma maior, outra ir para outra maior, certo? Por exemplo, assim, naquela gradual, o crescimento gradual do texto. Porque não adianta eu começar, certo, a minha argumentação falando sobre, deixa eu ver assim, a morte de uma pessoa. Aí, em seguida, eu falo sobre a morte de 3 milhões de pessoas.
E depois disso, eu dou um caso enorme para a morte de 2, de novo. Não seria mais fácil eu ter falado sobre a morte de uma pessoa, depois da de 2, e, por último, da de mais pessoas? É basicamente isso, entendeu? É ter uma ordem e dar um privilégio maior às informações melhores, certo? Vamos lá. E o projeto de texto, eu vou aqui olhar, a competência 3, ela vai focar no teu desenvolvimento, certo? Ela vai estar ali no texto completo, mas o foco vai ser no desenvolvimento. Vamos lá. O que o INEP diz para a gente? O desenvolvimento é, então, um desdobramento das informações apresentadas pelo participante. Para que esse desdobramento aconteça, segundo Cavalcante, o participante pode lançar mão de alguns recursos, como o uso de definições, comparações, informações estatísticas, que eu tinha falado antes, lá a questão dos IBGEs da vida, né? Exemplos, ilustrações, analogias, argumentos de autoridade, entre outros meios, a fim de que ele convença o leitor de que seu ponto de vista é pertinente. O que eu tinha falado antes. A tua intenção ali, o teu motivo de estar ali fazendo o texto é para convencer a outra pessoa. Não interessa se fulano de tal, maior que aquele que tu tá usando, pensa outra coisa, certo? E ali tu tem que usar o que condiz com a tua opinião. Vamos lá. Observaremos aqui se as ideias apresentadas são desenvolvidas ao longo do texto. Pronto, vamos lá. Essa parte que eu queria chegar. Se, por exemplo, na tua introdução, tu traz um problema X, certo? E tu não desenvolve ele no teu texto, isso daí, o corretor vai entender o quê? Que tu foi escrevendo o teu texto ali na doida, sabe? Veio uma informação, eu escrevi. Veio uma informação, eu escrevi, certo? É basicamente isso. Então, o corretor, por meio da tua escrita, ele vai prestar atenção se realmente a tua introdução, desenvolvimento e a tua conclusão, elas andam de mãos dadas e elas vão crescendo de acordo com o teu texto. Não adianta as partes embrionárias, que eu comecei a desenvolver uma informação e depois eu não terminei ela, certo? E também não adianta fazer a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão se eu não tenho um projeto de texto, certo? Eu pensei muita coisa, joguei lá no texto, mas não desenvolvi nada do que eu ia fazer, certo? Pronto, gente. Como a gente estava falando, é importante vocês pensarem no texto como uma estrutura harmoniosa, certo? Todo ele tem que ter uma harmonia, tem que estar num conjunto que tanto a introdução, quanto o desenvolvimento, quanto a conclusão passem a mesma ideia. Então, eu separei esse esquemazinho sobre um exemplo de um parágrafo de argumentação, certo? Primeiro, eu faria, por exemplo, se a gente for falar de um tema relacionado à escravidão no trabalho hoje em dia. Você separaria por... não, isso aqui ainda está sobre as epidemias. Eu falaria primeiro de uma alusão histórica sobre a peste negra e sua disseminação na Europa. A peste negra foi uma grande epidemia que ocorreu na Idade Média. Ligada à peste negra, você poderia falar em um próximo parágrafo, claro, do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, que virou filme, que é fácil de assistir, é mais fácil de assistir o filme do que ler o livro, eu entendo. Mas se você relacionar esses dois de uma forma que demonstre toda a sua preocupação com o avanço das epidemias, tanto no passado quanto no presente, vai ser muito relevante para a sua nota. Se você começar, por exemplo, eu estaria aqui no segundo parágrafo, onde eu começaria de uma alusão histórica de muito tempo atrás, da Idade Média, depois traria para a atualidade, por exemplo, na Idade Média, ocorreu o surto de peste negra na Europa, o que dizimou milhões de pessoas. Na atualidade, embora tenha ocorrido o avanço da medicina, das vacinas,
ainda fomos sujeitos ao avanço do novo coronavírus. Aí fechou 2 períodos do parágrafo. E para finalizar, você reforça a importância de ser combatido, de ser tratado todas as doenças, todas as epidemias, para que elas não evoluam de forma muito rápida, certo? Isso é você demonstrar o domínio sobre a estrutura do texto, sobre a sua compreensão do tema, sobre o que você quer falar e o que você consegue transmitir para o seu corretor. Exatamente. Aí, com essa fala da Bárbara, eu passo aqui para falar sobre a questão de autoria. Vamos lá. Competência 3 vai te avaliar em relação à autoria. É o que eu venho falando desde a primeira aula lá, em relação a explicar as coisas para como se a pessoa fosse burra. Eu falo dessa forma para que vocês entendam, certo? A competência 3 tem um peso muito grande, de mãos dadas com a competência 2, por quê? Ali, 40, 80, 120, 160, 200 pontos. São 5 níveis, não disse isso? Você tem ali os seus 160 pontos já garantidos, certo? Pelo menos 120, 160, pela questão da autoria. Joana, mas o que é a autoria do texto? Não sou eu que estou fazendo o texto, então eu sou o autor do texto, não é isso? Mas não. Na redação do Enem, o conceito de autoria é quando não depende, tipo, quando o leitor do teu texto não depende de nenhum outro conhecimento externo para que ele entenda o teu texto. Por exemplo, eu estou falando aí sobre o novo coronavírus, certo? Não seria necessário para esse leitor ir pesquisar em outro canto ou já ter ouvido falar sobre o coronavírus, certo? O teu texto todo já traz uma informação que, por mais que a pessoa não saiba nem o que é o coronavírus, ela vai sair dali sabendo, entendeu? Sabendo o que foi isso, quais são as consequências dele, o que foi que causou, tudo, entendeu? É basicamente isso. O conceito de autoria no teu texto é isso, deixar que o leitor do teu texto não precise de outras coisas de fora, outros estímulos de fora, para entender o teu texto. Sabe como é chato quando você vai ler aquele livro que, por exemplo, um clássico da língua portuguesa, você vai ler aquele livro com palavras difíceis e tem que ficar com o dicionário do lado, entendeu? Então, é basicamente isso, você não sujeitar o teu leitor a precisar de coisas do tipo isso, entendeu? É basicamente isso. Conceito de autoria e 60 pontos. Oi. Por exemplo, estou aqui de boa na minha redação, vou fazer uma alusão histórica, vou citar o Cortiço, de Aloysio Azevedo. Pronto. Aí, o Cortiço, de Aloysio Azevedo, autor, romancista, pode ser assim, romancista ou realista, não sei. Mas pode ser assim, usar um aposto? Pode, com toda certeza. Com toda certeza. A melhor opção é o aposto. A melhor opção é o aposto. E o aposto, gente, na redação do Enem, ele pode vir entre as vírgulas, né, como eu tinha falado naquela primeira competência, mas também pode vir entre travessões, certo? Caso você já tenha colocado aposto demais, coloca aí um aposto uma vez entre vírgulas, outra vez entre travessões, outra vez pode vir entre os parênteses também, entendeu? Sempre você colocar aposto é a melhor coisa que existe na sua vida. Por quê? Porque você já vai ali explicando. Vamos supor que eu estou lendo o teu texto, tu fala assim, o Cortiço de Aloysio Azevedo, e continua o teu texto. Tem isso, isso, isso e aquilo. Aí a pessoa fica assim, ó, quem será esse homem? Entendeu? Mas não, vindo o aposto, por mais que a pessoa nem saiba o que é um autor, não sei o que, já vai sair dali sabendo que é isso, que está citando o livro tal, de pessoa tal, que é um autor tal, de tempo tal, entendeu? Quanto mais informações boas, usadas precisamente, melhor. Certo? Lembrando que a pessoa que está vendo o seu texto, ela não teve acesso às mesmas informações que você. Então, às vezes, a gente cita um filme, um documentário que o corretor nunca ouviu falar. Então, é importante que você deixe tudo explicadinho. Nas siglas, da mesma forma. Quando vai usar uma sigla, eu vou usar a ONU, todo mundo sabe o que é ONU. Todo mundo sabe, mas é bom explicar, abrir um parêntese, abrir um travessão,
para explicar o significado da sigla. Exatamente. Em relação também à questão de explicar muita coisa, eu vou falar aqui sobre a questão também que eu já vi isso acontecer na redação. Vou aqui para os Simpsons, que a Bárbara estava falando, certo? Eu vou citar os Simpsons. Aí eu vou lá e falo assim, tipo, Simpsons, a série do canal tal, que eu não me lembro agora qual é. Se me lembrar, se lembrar, tu fala, Bárbara. Do canal tal. Na Band, eu acho. Pronto. A série do canal tal, produzida por pessoa tal, que iniciou ano tal. Gente, não precisa disso tudo. É só situar a mesma pessoa ali, do que é aquilo dali. O que é o Simpsons? Um desenho animado? É uma série? O que é? Entendeu? Não precisa você metralhar a informações. Americana, os Simpsons, já dá para Pronto, já está perfeito. Já está perfeito. Não precisa colocar, mesmo que você saiba quem é que dubla o Homer, quem é que faz não sei o quê, não precisa você colocar. Essa aí é informação desnecessária, entendeu? Vai tirar ponto de você. Porque aí vão ver isso como se você estivesse realmente ali sem nenhum projeto de texto, entendeu? É basicamente isso. Aí, uma coisa que eu estava falando até com o Paulo Vinícius ontem, falei para ele que essa aula de hoje seria a aula dele. Ontem o Paulo Vinícius me pediu se eu não puder compartilhar isso, tu fala, tá? Tu vai dar um oizinho por aí. Mas vou continuar. Que pena. É que eu não estou vendo aqui quem é que tá, porque eu estou olhando só para o slide, né? Mas, por exemplo, ele pediu para que eu lesse o texto dele para ver se estava correto. E depois que eu li, que eu corrigi algumas coisas, ele viu ali, ele mesmo conseguiu perceber os erros, certo? Porque por isso que a gente fala para você fazer rascunho. Porque quando você faz o rascunho que você vai ler, você percebe teu texto. Se você fizer o teu texto ali na doida, certo? Muitas vezes, aquela vírgula que não tinha como errar, tu vai errar só pela questão da pressa, porque a nossa mente trabalha a 1000 por hora, entendeu? E por mais que você tente ali, eu tenho o domínio, eu sou o bichãozão, eu vou fazer sem rascunho. Você vai acabar perdendo ponto, literalmente, de besta, porque às vezes você coloca ali uma coisa que era impossível errar, mas só pela questão ali da adrenalina, você acaba errando. Certo? É basicamente isso. Gente, por isso que é tão importante a gente fazer, tipo... Expõe o meme. Desculpa. Já passei lá pro meme. Continua, Bárbara. É por isso que a gente fala que é tão importante fazer um esquema antes da redação. Não é bom você fazer todo o seu texto na folha de rascunho, porque se você for detalhista demais, perfeccionista demais, você vai perder muito tempo no rascunho e acaba perdendo o tempo da redação propriamente dita. Então, é bom que você coloque as ideias principais no rascunho, faz a setinha disso aqui, eu vou falar disso aqui, isso aqui dá para relacionar com isso, que é muito melhor para você colocar todas as ideias condizentes com o que você quer dizer no texto. Exato. Certo? E um exercício que eu fazia muito com os meus alunos do terceiro ano era brincar com eles em relação a sinônimos, entendeu? Ou então, sabe aquela brincadeira a primeira palavra que vem à sua cabeça? Certo? É uma coisa muito boa para você fazer antes da redação. Por exemplo, tu leu lá a manipulação de não sei o que da internet. Quais são as palavras que vêm na tua cabeça, sinônimas de internet, por exemplo? Ou que tem a ver com esse mundo de internet? Anota lá no cantinho da folha, entendeu? Sim. Palavras que você pode usar. Eu quero que meu texto tenha essa palavra aqui. Mas também não se prenda muito a isso. Mas, quando você para poder ver coisas que têm a ver com aquele tema, as palavrinhas que têm a ver, você acaba fazendo um projeto de texto muito melhor, porque você sabe usar, você acaba não se afastando do tema por estar usando somente palavras que estão dentro daquele tema, entendeu? E aqui o nosso meme foi em relação... Lembra que eu falei do projeto de texto? Planejamento, a introdução estava ali perfeita, aí eu venho o desenvolvimento, meu Deus do céu. E a conclusão eu termino assim, horrível. Não adianta, gente. A questão do projeto de texto é para não acontecer isso daqui. É para que a qualidade do meu texto seja a mesma, certo? Do começo
ao fim. É basicamente isso, entendeu? Agora eu vou aqui para o outro meme. Esse é teu, Bárbara. Aprovou. Pronto, gente. É isto. O importante é você escrever tudo antes de fazer a redação, porque você monta uma coisa linda na cabeça, vai surgindo muitas ideias e na hora de fazer não sabe relacionar uma com a outra, fica uma coisa nada a ver, igual essa parede aí, ó. Melhor Uma coisa parede. muito mal montada e te prejudica demais na sua nota. Bárbara, tá dando para ver a coisa que eu estou usando, tá? As outras páginas ou não? Não, só o PowerPoint. Eu vou tentar aqui abrir para vocês aquela folhinha que eu estava falando para ti, Bárbara. A folha que eu vou colocar como exercício para vocês, certo? Vou colocar aqui, tentar achar. Essa folha, gente, eu utilizava bastante ela com meus alunos, porque vem basicamente te ensinando a fazer uma redação. Você vai ali tentar ao máximo fazer o que está sendo pedido na folha, entendeu? O tema, eu sugiro que seja esse que a gente tentou falar um pouco hoje, em relação ao coronavírus, ou então o tema do Enem de dia 2018, certo? E se vocês se sentirem à vontade de fazer a redação para mandar para que a gente corrija, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Tentar aqui abrir. Calma aí. Eu acho que eu sei o que foi. Enquanto eu vou tentando aqui, tu vai olhando aí, tá bom, Bárbara? Tá bom. Mas para aparecer outra coisa, você tem que parar de apresentar Uhum. e depois colocar Mas de novo. eu vou só pesquisar aqui por enquanto, rapidinho. Tá bom. Eu acho que eu achei. Pronto, eu achei. Vou parar aqui de apresentar, para poder colocar de novo. Olhem, gente, que legal essa folhinha. Só os remanescentes aqui, gente. Vocês são muito As melhores pessoas. Obrigada. Cadê esse negócio? Pronto, acho que agora eu consigo. A pessoa que sabe mexer no Google Meet é a titia Joana. Aí para vocês. Deixa eu ver se foi. Foi, Bárbara? Tá aqui. Tá aparecendo a folhinha? Tá, toda bonitinha. Pronto, gente. Tá meio torta porque eu fiz no scanner, né? Mas olha aqui que bonitinho. A questão do primeiro parágrafo, mais ou menos 6 linhas. Aí ele vem com todas as instruções bonitinhas e eu queria que vocês tentassem fazer a redação de vocês dentro deste padrão, entendeu? Dentro dessas instruções que tá aqui. Tá certo para vocês? Usando aqui o que a gente falou. Oi. Tem como depois tu mandar esse formato pra gente lá no... A gente vai mandar tudo para vocês, os slides, tudo direitinho, e essa folhinha aqui também. Show? Então, galera, eu acho que por hoje é só. Vamos parar aí. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar. Vou parar de gravar logo aqui. Certo?